E aí, tudo bem? Estou aqui para falar sobre um lançamento da AVEC Editora, Le Chevalier 2, Nas Montanhas da Loucura. Você pode ver aqui que eu já tinha o número 1, Le Chevalier, Arquivos Secretos. E eu acho que Le Chevalier é o mais francês dos quadrinhos produzidos aqui no Brasil. E quadrinho francês, quadrinho europeu tem tudo a ver com o nosso canal, não é verdade? E basicamente Le Chevalier é o mais importante agente do Bureau Central de Inteligência e Operações, defendendo o Império Francês de todos os seus inimigos. A série tem roteiro de André Cordenonce e desenhos de Fred Rubin, artista que obviamente deve ter muitas influências, mas a que eu mais identifico nele é a de Mike Mignola, que é o criador do Hellboy. O Fred Rubin é o desenhista do Cão Negro, também da AVEC Editora. Le Chevalier é na verdade uma HQ que se aproxima mais da banda desenhada europeia, numa pegada steampunk que mostra uma França do século XIX, da época da Revolução Industrial, ligeiramente diferente daquela que rolou de verdade, trazendo alguns avanços tecnológicos que não existiam naqueles tempos. Esse é o segredo do steampunk, dar uma bombada no nosso passado, deixando que ele fique mais moderninho do que ele foi realmente. Então, a gente encontra uma tecnologia a vapor mais desenvolvida e até alguns tipos de computadores nesse quadrinho, isso no volume 1. Falando de steampunk, eu cito um exemplo que eu mencionei da outra vez, né? De um velho e cult seriado que depois virou filme com Will Smith, que eu via muito na TV e que também ia nessa praia de steampunk. Eu era criança e não sabia nem o que era steampunk, né? Mas eu tô falando de James West, uma espécie de western, de faroeste steampunk. E o Le Chevalier não deixa de ser um tipo de James Bond das antigas, como era o James West. Com a ajuda de seu fiel e rabugento companheiro Boca Suja Persa, que adora uma pancadaria, Le Chevalier vive histórias cheias de ação, conspirações e reviravoltas. Enquanto no primeiro volume os autores resolveram contar duas histórias, nessa novidade que chega agora às livrarias, Nas Montanhas da Loucura, rola uma história apenas dividida em várias partes. Ela toma corpo na Antártida, um lugar que por si só já é uma caixinha de mistérios, né? Mas dessa vez, Le Chevalier e Persa terão ajudas femininas para tentar descobrir quem é que está por trás do Raio da Morte, uma poderosa arma de destruição usada para ameaçar potências mundiais. Para desvendar o caso, eles vão partir justamente rumo à Antártida, onde o gelo pode esconder muito mais do que eles imaginam. Mas vamos falar com o roteirista dessa HQ, que é o André Cordenonce, que vai comentar o seu próprio trabalho. Vai daí, André! E aí, galera, tudo bem? Meu nome é André Zanck Cordenonce. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha última HQ, Le Chevalier Nas Montanhas da Loucura, em parceria com o Fred Rubin, que é o ilustrador, e que acabou de ser lançado pela editora AVEC. Nessa HQ a gente faz uma homenagem ao romance do H.P. Lovecraft e também faz uma amálgama com outras histórias vitorianas que falam sobre a conquista dos polos, entre elas a do Edgar Allan Poe, seu único romance, a narrativa de Arthur Gordon Pym, e a resposta, que seria a continuação desse romance, escrita por Júlio Verne, que se chama Esfinge dos Gelos. Ele escreveu esse livro porque ele achou que o livro do Edgar Allan Poe tinha terminado de uma forma um tanto abrupta e ele quis continuar a história. Bom, a gente brincou um pouco com essas três narrativas e trabalhou com outras influências, tanto da época vitoriana quanto do mundo steampunk, que a gente já tinha construído em Le Chevalier e a Exposição Universal, o romance, e Le Chevalier Os Arquivos Secretos, que é a nossa primeira HQ, que eu também fiz em parceria com o Fred Rubin. A gente construiu uma história repleta de aventura, suspense, ação e uma dose de humor, e que tem a participação decisiva de Irene Adler, que tinha aparecido brevemente na segunda história, Le Chevalier contra o Dínamo Rubro, na primeira HQ. A HQ está repleta de referências a vasta literatura científica do século XVIII e início do século XIX, para a qual a gente se baseou para construir esse mundo steampunk retrofuturista, onde Le Chevalier, Persa, Irene Adler e tantos outros personagens vivem. Um abraço para todos, espero que vocês realmente curtam essa graphic novel que eu e o Fred Rubin desenvolvemos, e até a próxima! Valeu então, André Cordenonce, o roteirista de Le Chevalier 2 Nas Montanhas da Loucura, que passou aí pra gente informações riquíssimas sobre o seu trabalho, mas não acabou não. Vamos falar com o desenhista agora da HQ, que é o Fred Rubin. Pode falar, Fred. Quem fala é o Fred Rubin. Eu sou o ilustrador da HQ Le Chevalier Nas Montanhas da Loucura. Falar um pouco sobre o processo da arte, como é que aconteceu. Essa é a segunda aventura do Chevalier que eu desenho.
E é sempre muito divertido desenhar o personagem, porque justamente pela quantidade de referências que o André coloca na história, de personagens clássicos da ficção científica, dos quadrinhos, da literatura policial. E para mim eu preciso sempre fazer muita pesquisa, apesar de o André mandar bastante referência visual também. Eu sempre tenho que pesquisar muito também para adaptar as coisas para a estética steampunk, para ver como que a gente vai fazer essa releitura steampunk desses personagens e dos elementos e dos veículos. É muito divertido. E eu tentei fazer nessa aventura, o meu traço ele tá um pouco mais cartunesco do que a anterior, eu acho. E também eu uso bastante das áreas chapadas de Nanquim para dar um tom mais dramático e mais que a história, um tom de mistério que a história precisa. Mas eu tento equilibrar isso com uma arte um pouco mais estilizada na figura e as cores mais abertas também, porque afinal de contas é uma aventura divertida, né? Sessão da tarde, não é para ser algo sombrio, muito sombrio. Então eu bebi muito ali do Kevin O'Neill, da Liga Extraordinária, do Mike Mignola, o Eduardo Risso, o Hugo Pratt, é um cara que eu adoro demais também, a estilização. E a gente tentou buscar essa identidade assim, para a aventura. É sempre muito divertido desenhar nas histórias do Le Chevalier a dinâmica entre os personagens. O Persa Rabugento, o Le Chevalier e a Irene Adler, que apareceu nessa história, teve mais protagonismo. E as cenas de ação também é uma coisa que eu gosto muito. E o André, ele sabe equilibrar muito bem no roteiro essa dinâmica entre as partes mais diálogo e explicativas e as partes de ação. Então as cenas são bastante variadas, né? É uma coisa bastante complexa de se fazer. Eu fiquei muito contente com o resultado. Eu espero que o pessoal leia e curta e se divirta com a história, e a gente começa a trabalhar na próxima em breve. Falou! Valeu demais, Fred Rubin, ele que é o desenhista de Le Chevalier 2 nas Montanhas da Loucura, acabou de comentar sua própria HQ, muito obrigado, revelou aí as suas influências. Também falamos com o roteirista da série, que é o André Cordenonce. Esse é mais um lançamento da AVEC Editora, lembrando que Le Chevalier também segue carreira literária com livros também publicados pela editora. Olha, adorei aqui Le Chevalier 2 nas Montanhas da Loucura, com muita aventura e, como disse o próprio André Cordenonce, o roteirista da HQ, com inspirações bem legais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!